Olá, olá! Sejam todos bem-vindos. Começando mais um culto no lar com a Eti Leônidas. Com vocês aqui, em qualquer horário, em qualquer lugar e com vocês ao vivo a partir das 9 horas toda quarta-feira. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar? Cantar uma musiquinha? Pensar. Um raio de luz nascido no alto, nas mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem, que em si encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente que vai agindo igual a semente e muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Perdoa a titia, viu? A titia tá resfriada. Diz que ela tá sem voz. Vamos então fechar os nossos olhos, entrar em conexão com o alto, percebendo a sua leve frequência de amparo, de equilíbrio, de calmaria. Vamos acalmando os nossos espíritos, a nossa mente, limpando os pensamentos e as preocupações de dentro de nós, sintonizando a abertura das nossas mentes e a disponibilidade de receber novas informações, na certeza de que precisamos esvaziar todos os valores e os pensamentos desnecessários de baixa frequência, para que possamos, enfim, mestre, encontrar o nosso eu interior. Gratidão pela oportunidade do estudo, gratidão pela oportunidade do encontro fraterno, que possamos semear sementinhas em corações, para que elas possam germinar no tempo de cada um, no tempo em que as mentes resolverem ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, e assim finalmente compreender o seu real ensinamento. Gratidão pela oportunidade da fala, da audição, da sensação, mestre. Que a sua luz e a sua paz se estenda por todo o planeta, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Então vamos continuar nosso estudo? A gente já está no final, né, do Evangelho. E nós estamos no capítulo 27, Capítulo 27, Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. E na semana que vem nós vamos estudar a alegria da prece. Então aqui nós vamos descobrir uma maneira de orar, né? Porque a gente está acostumado, né? Foi ensinado a orar pedindo. Ai, pai, me ajuda a ter um carro. Ai, pai, me ajuda a ter uma casa. Ai, pai, me ajuda a ter uma Ferrari, uma viagem para Dubai, né? Mas a gente nunca parou para pedir, pai, dai-me forças, conhecimento, disponibilidade, disposição para estudar, arrumar um emprego para me dar uma Ferrari. Então tá aí o segredo de materializar e o segredo de só pedir, né? Então vamos estudar aqui? Instruções dos Espíritos, maneira de orar. Primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar? Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes o hábito. É um dever que vos impondes e, como todo dever, vos pesa. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve-se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade,
no arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto aos vossos amigos, através do desdobramento, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humildemente aos pés do Senhor para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. Então não é Jesus que tem que vir até nós, Olha, eu vou orar, Jesus, você vem aqui me ouvir. Não, não é assim não. Eu é que tenho que elevar a minha frequência. Você lembra que a gente estudou há 2 episódios atrás a força da prece? Que se ela não vir do coração, por exemplo, eu vou fazer uma prece. Aí eu vou lá, ajoelho e falo: Pai nosso que estais nos céus. Meu Deus do céu, cala a boca, menina. Santificado seja o vosso nome. Tira esse cachorro fedorento daqui. Venha a nós ao vosso reino. Nossa, acho que eu esqueci de pôr feijão para cozinhar. Seja feita a vossa vontade. Cara, você acha que sua prece vai ser atendida? Depois a gente ter estudado tanto sobre frequência, sobre vibração. Cara, a prece é só frequência, é conexão, é mudar a rádio ali, tô na rádio, sei lá, Jovem Pan. Eu mudo a minha frequência e me conecto lá em cima. Se eu não tiver essa força que vem de dentro, eu vou fazer a oração, vou fazer a prece, vai cair aqui na frente, não vai atingir ninguém, não vai resolver nada. Aí a galera fica assim, eu oro, mas não me alcança. Ué, não alcança mesmo não, você quer ficar repetindo palavras. Tem gente que fala coisas que nem ela mesma entende, Que são aquelas famosas orações em língua. Respeito, cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira e seus valores e suas crenças. Mas como que você vai sentir algo que você não está entendendo? Eu vou orar para mim. Beleza, se você está entendendo, ótimo. Mas eu vou orar para outra pessoa. Não, então você ora na língua dela, para ela poder entender o que você está falando. Inclusive foi o que a gente estudou na semana passada. Continuando. Vossa prece deve encerrar ao pedido das graças de tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, por dar as alegrias e a riqueza. Pede-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como ocorre a muitos entre vós: não vale a pena orar uma vez que Deus não me entende. Tá vendo? Lógico que ele não vai entender. Você não para subir sua frequência. Você quer que ele desce até você? Imagina só. Que pedes a Deus na maioria das vezes? Frequentemente, pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Não, muito pouco. Mas imaginais antes de pedir o sucesso, ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se desceis ao fundo da vossa consciência, encontrareis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos alimentais. Pede, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolação se derramará sobre vós. Para melhor compreensão desse estudo, pesquisa no capítulo 5, número 4 desse mesmo exemplar. Deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento, ou ajoelhar nas praças públicas. O que isso quer dizer? Eu não preciso ir lá no meu quarto e me fechar para eu estar em oração, não. Eu estou passando ali na rodovia, viajando, sei lá, de Maranhão para Bahia. Aí eu vejo um acidente. Em vez de eu parar para filmar, emana frequência positiva para quem está passando por essa provação. Isso é uma oração. Eu estou vendo, sei lá, um cachorro doente. Em vez de enxotar ele para não entrar no seu estabelecimento, faz uma oração, uma prece, Falou, meu Deus, dá um suporte para essa criança, esse filho seu, jogado no mundo. Eu não posso levar para casa, não posso adotar, mas você pode fazer uma frequência, uma vibração positiva ali, para que apareça alguém que possa fazer isso. O ser humano, ele é uma máquina de frequência imensurável. Tem um poder mental que ninguém consegue compreender. Só que esses detalhezinhos vai mostrando pra gente como que a gente pode trabalhar a nossa mente e ter retorno com isso. Não é retorno financeiro não, gente. Retorno financeiro é consequência de tudo isso.
O retorno é moral, é intelectual, é a minha frequência alcançando um patamar mais alto. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até Ele, quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora, se dizeis pelo pensamento, sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhar diante do juiz supremo, quando sentes que falhastes, não fosse senão por um pensamento fúlgido, e lhe dizer, perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar, que é uma coisa que a gente não fala hoje, né? Eu não diria pecado, porque cada filosofia, cada religião tem seu caminho. Acredita, a minha, por exemplo, a gente não acredita em pecado, a gente acredita em erros. Mas para a gente consertar os nossos erros, a gente tem que assumir eles. Como é que eu vou consertar um erro se eu não reconheço que eu errei? Fica difícil, né? Continuando. Isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados. Mas como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam. E crede bem, um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e as quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente. Virmonde, Bordeaux, 1862. Então aqui, gente, vem falar pra gente que a gente não precisa parar a vida para fazer prece, para se proteger, né? Para reconhecer um erro, para pedir perdão a uma coisa que você fez, machucou alguém, foi sem querer, desculpa, eu não sabia que ia te ferir desse tanto, né? E uma coisa que antigamente a gente tinha muito, que hoje não tem mais, era pedir bênção para os nossos anciãos, né? Os nossos avós, os nossos tios, nossos pais. Vocês não têm ideia da força que é quando eles respondem, Deus te abençoe, meu filho. É um fluxo de energia que hoje em dia as pessoas não alimentam mais. Então, para quem tem interesse, estuda o poder da palavra. Isso não é religião não, viu? Isso é ciência. Tudo que a gente está estudando aqui é filosofia e ciência. O poder da palavra, a necessidade da conexão com o alto, a elevação da sua frequência, para poder tirar essa angústia que fica que, eu sou muito ansioso, eu sou hiperativo, eu sou não sei o quê. Tá, experimenta se conectar. Experimenta elevar a sua frequência. Eu sou filha do TDAH. Eu antigamente, quando criança, eu não andava, eu pulava, eu não conversava, eu cantava. Então a vida inteira eu me vi obrigada a encontrar um caminho. Por quê? Porque a ciência só veio entender o TDAH agora, e isso ela está começando. Então quem sofre desse, hoje todo mundo tem TDAH, ótimo, então vai estudar para você ver o que é TDAH, porque TDAH não é só esquecer as coisas, não. Esquecer as coisas hoje que todo mundo tem é excesso de tela. Isso não é TDAH, isso é exaustão mental. Tá? O TDAH é muito mais profundo que isso. E a gente está conseguindo. Então vamos aprender a trabalhar o vulcão, a máquina poderosa que a gente tem, que é a nossa mente, e a facilidade que a gente pode ter de se conectar com o alto, para diminuir o índice de ansiedade, para diminuir o índice de crise de pânico, né, para diminuir o índice de depressão, para que a gente possa, enfim, entender que o que falta para nós, claro que existem os distúrbios hormonais e a gente não pode falar nisso, que é a questão da química e do corpo físico, mas a grande maioria é excesso de tela, mente cansada, exaustão mental, porque é estímulo o tempo todo, e ausência de conexão com algo superior que eleva a sua frequência, que traz aquele sentimento de plenitude, de tranquilidade, de conforto que a ansiedade não te permite ter. Vamos então para o próximo livro?
Nós estamos em intuição de penas e gozos futuros. Aquela famosa intuição que a gente tem de, oh meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Eu sou mestre nessas intuições. Sonhava com muita coisa que hoje está acontecendo. E eu ainda era menina, hein? Você vê que o espírito, ele realmente é atemporal. Então vamos lá, intuição de penas e gozos futuros. Questão de número 960. De onde vem a crença que se encontra entre todos os povos de penas e recompensas futuras? E os espíritos respondem, é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito nele encarnado, porque sabeio não é em vão que uma voz interior vos fala. Vosso erro está em não escutá-la bastante. Se nisso pensasseis bem, frequentemente vos tornareis melhores. Isso aqui é o que a gente estava estudando no livro anterior, né? A capacidade de elevar a sua frequência ao ponto de conseguir perceber as intuições, né? As inspirações que são trazidas para nós. Como a gente já estudou, né? Para vocês que estão chegando agora, eu recomendo ir lá no YouTube ou até lá no Instagram para ver os outros estudos que a gente já fez. Como a gente já estudou, nós nunca estamos sós. Nunca, em lugar nenhum. Sempre tem um espírito lá. Seja com você, seja passando por você, seja vivendo lá, nós nunca estamos sós. E somos capazes todos, isso é uma habilidade humana, não existe, ai fulano é médium, Beltrano é médium daquilo, todos nós somos médiums. É a mesma coisa de nascer um ser humano com um braço. Braço não faz parte do corpo humano? A mediunidade também faz parte do corpo humano. Então todos nós, não existe um ser humano que não é médium, todos são. E a facilidade está em nos conectar. Se eu me conectar com algo, eu vou saber usar minha habilidade mediúnica, seja ela qual for, e vou desenvolver as outras que eu tiver facilidade. Se eu não me conecto, essa capacidade mediúnica que eu tenho vai absorver apenas energias negativas de espíritos que me cercam, que com certeza não são muito de luz. E aí o que eu vou sentir? Angústia, tristeza, depressão, aflição, desespero, medo, né? Fora aquela sensação de estar sendo observado. Então tá aí a necessidade de entender o processo mediúnico que é de todos os seres humanos. No momento da morte, questão de número 961. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? E os espíritos respondem, a dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Esses homens de bem que ele falam, não são pessoas santas não, viu gente? Porque aqui nesse planeta ninguém está fazendo estágio para santidade e mesmo que esteja, desencana, tá? Você é um ser dual, não tem como você ser santo. Mas os bons pensamentos, as boas frequências, o conhecimento, o estudo, te faz ter uma segurança maior mediante a desvida, vamos dizer assim. Porque eu não sei exatamente o que me espera, mas eu tenho uma leve impressão. Por quê? Porque eu estudei, porque eu pesquisei, porque eu escutei a minha intuição, porque eu respeitei os meus sonhos, os meus desdobramentos, né? E é dessa forma que eu vou me entendendo, me encontrando e evoluindo. Questão de número 962. Por que há céticos, visto que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? E aí os espíritos respondem, a menos do que se julga. Muitos se fazem espíritos fortes durante a sua vida por orgulho, mas no momento da morte não são tão fanfarrões. Ou seja, todo mundo bate no peito e fala que não acredita em Deus, não acredita em física quântica, não acredita nos espíritos, não acredita em nada, mas na hora que vai ver, que vai desviver, aí é um, ai meu Deus, nos acuda, socorro, socorro, não me desiluda, né? Então, que a gente possa ter consciência antes de ficar frente a frente com a bonita do foice, né? E aí os espíritos mandaram uma nota de explicação pra gente. A consequência da vida futura é a responsabilidade de nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que na repartição da felicidade a qual todo homem aspira, os bons e os maus não podem ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem sem pena de bens, aos quais outros não atingem senão com esforço e perseverança.
A ideia de Deus nos dar da sua justiça e da sua bondade pela sabedoria das suas leis não nos permite crer que o justo e o mal estejam no mesmo plano aos seus olhos, nem de duvidar que eles receberão um dia a recompensa, outro o castigo, do bem ou do mal que tenham feito. É por isso que os sentimentos inatos que temos da justiça nos dão a intuição das penas e das recompensas futuras. Então, o que está dizendo aqui? Que a gente nasce já com a consciência do que é certo e do que é errado. É só a gente observar as crianças. Dá uma olhada nas criancinhas. A criancinha tem 1 aninho de idade, aí ela tá lá na rua, tá chovendo e tem um cachorro na chuva. Qual que é a reação dessa criança? Pega, mamãe, tadinho, pega. Aí quer tampar, quer ir lá catar o cachorro por debaixo do braço. Então a gente já traz de nascença essa intuição, esse impulso do que é certo e o que é errado. O que muda no decorrer da nossa vida? O caráter. Eu começo a perceber que, ai meu Deus, aqui no meio que eu nasci, se eu sou bom demais, o povo me passa a perna, então eu vou ser ruim. Ele não pensa em mudar de ambiente, né? Não, vou mudar de ambiente. Ah, mas é meu pai e minha mãe. Não, beleza. Talvez eu tenha vindo para ajudar os dois, mas para isso eu preciso me fortalecer, então eu vou mudar de ambiente. Não, eu quero ficar igual, porque se todo mundo passar a perna e tá ganhando, eu vou passar a perna também. Então a gente tem ali a criança até os 7 anos de idade, que a gente pode ver que são crianças que agem pela força da natureza, do instinto, do conhecimento do espírito. A partir deste ano vem a influência dos pais, né, da criação, dos valores que foi plantado nesse período de 7 anos. Então a gente já traz no espírito a consciência do que é bom e do que não é. Só que a gente faz as nossas escolhas. Nós escolhemos o caminho que nós queremos seguir, de acordo com os nossos valores. E aí quando chega à beira da morte, ah não, mas que ninguém me ensinou. Ah não, mas que ninguém me falou que isso era certo, que era errado. Sei. Tem gente que viveu uma situação muito pior que a sua e tem consciência. O pai e a mãe muito mais difícil, foi fora a vida nele, mas ele teve a consciência, só fazer as escolhas. Falou, peraí, meu pai e minha mãe fazendo isso, não tá dando certo, que eu não quero fazer isso não. Né? Então a escolha e o destino responde às sementes que você planta. Que é a fala que todo mundo comenta, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Vamos para o nosso Tapa na Cara semanal? Tapa na Cara semanal é um livro que a gente abre de forma aleatória, onde vem mensagens que, se for cabível à sua situação, a gente abraça e tenta ali aprimorar a nossa moral, o nosso comportamento, né? Por isso que chama Tapa na Cara semanal. É um tapa de pelica que a espiritualidade nos traz, que nos faz repensar algumas atitudes, alguns valores que a gente está tendo. Lugar do Socorro, de André Luiz, do livro de Chico Xavier e suas mensagens do Anuário Espírita. Então tá aí. Saiu pra gente a leitura de número 35, Lugar do Socorro, pelo espírito André Luiz, o autor do livro Nosso Lar. Estará você sofrendo desencantos, varando enormes dificuldades, suportando empeços com os quais você não contava? O trabalho em suas mãos muitas vezes se lhe afigura em fardo difícil de carregar? Falham recursos previstos? Contratempos se seguem uns aos outros? Tribulações de entes amados lhe martelam a resistência? A enfermidade veio ao seu encontro? Entretanto, prossiga agindo e cooperando em favor dos outros. Não interrompa os seus passos no serviço do bem, porque justamente na execução dos seus próprios encargos é que os mensageiros de Deus encontrarão os meios de trazerem a você o socorro preciso. Legal, né? E se conecta bem com o que a gente estudou no livro dos Espíritos e no Evangelho. Que a gente possa nos atentar a esses momentos de turbulência,
que é o que faz a gente acordar, que é o que faz a gente despertar, né? As pessoas acham que o despertar da consciência, ele é leve, ele é sutil, ele é doce, né? Eu vou correr ali nos vastos campos verdejantes, atrás dos coelhos e das lebres saltitantes. Não, gente, o despertar da consciência é doído. É olhar para si mesmo, é assustar com o que você é, com o que você construiu. É ver que a opinião dos outros nunca importou e era a única coisa que te preocupava. É ter que desmanchar o seu castelo e reconstruir ele novamente, né? Então, o despertar da consciência, ele é doloroso. Ele é turbulento, ele é bagunçado, ele te tira o chão, né? Então, na maioria das vezes, quando a pessoa começa a passar por esse processo, ela quer recuar. Por quê? Porque tá doendo, porque tá difícil, porque tá confuso. Mas o despertar da consciência é confuso. Ele é doído. E a dor vai te trazer novas compreensões. Se você apaziguar, acalmar o seu espírito, o seu coração e começar a observar com carinho, com respeito a sua situação, você começa a se compreender e aí você vai encontrar. Nós vivemos num planeta dual e não tem como a gente encontrar o nosso lado luz sem conhecer o nosso lado sombra. Então, o despertar da consciência sempre vai te trazer turbulência. Beleza? E que a gente possa manter a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa saúde mental, emocional, nos recolher, ficar em casa em noites difíceis, para poder compreender esse momento de dor e despertar, que é compreender o novo, né? O que está chegando, o famoso despertar da consciência. E aí, só para complementar, a gente pode ver as pessoas que não conseguem elevar a frequência, como a gente estava falando no começo do nosso programa, o quanto elas estão nervosas, a intolerância tomando conta do ser humano, o ser humano está atracado um no outro, briga, reage sem raciocinar, sem entender. Por quê? Porque a frequência está toda bagunçada. O planeta está elevando a frequência dele. Quem não elevar, ficou, né? Se não for agora, não vai nunca. Então, que vá aqueles se compreender, né? O verdadeiro processo do despertar. E que assim seja. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, à sua equipe de falanges, de trabalhadores da última hora, agradecendo a oportunidade do estudo, do amparo, do auxílio. Perdão. Que possamos, Mestre, aprender a elevar a nossa frequência, nos conectar com o alto, sentir a sua plenitude, a sua paz de espírito, para que finalmente possamos encontrar o nosso eu interior, conhecer a nós mesmos, ver a nossa consciência e sentir de fato o nosso coração. Que a sua luz possa banhar as nossas mentes, a mente de todos os nossos companheiros que transitam na superfície da terra. Que possamos encontrar a sua luz para enxergar o nosso caminho. Graças te damos pela oportunidade do aprendizado, da conexão, do amparo, do equilíbrio e da compreensão. Esteja conosco hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Vamos estudar? Nosso último livro do dia. Nós estamos estudando, isso aqui agora é fora do culto, tá? É um processo de estudo mesmo. O livro Herdeiros do Novo Mundo, do Espírito Lúcis e pelo médium André Luiz Roriz. Esse livro foi escolhido pela espiritualidade, não foi por mim. Vocês podem estar acompanhando aí nos programas anteriores, porque o livro que eu queria trazer não era esse. Mas a gente não comanda nada, a gente só obedece. E eu acredito que a espiritualidade trouxe esse livro para nós, porque a gente tem muita essa curiosidade, né? Quem são os escolhidos? Como que eu vou fazer? Que caminho que eu vou percorrer? Como que vai funcionar esse processo de seleção? O que é esse processo de seleção, né? Que a gente conheceu aí nos primórdios, depois da vinda de Jesus Cristo, como o separar do joio e do trigo, né? A gente achava que ele ia voltar, ia ficar batendo martelinho, e hoje a gente já sabe que não, que a divisão é feita por frequência, né? O que a gente acabou de estudar, a conexão que a gente faz com o alto é que vai estar separando aí a galerinha que vai permanecer no planetinha, dar continuidade a essa transformação do período da Era de Aquários, né? Mas não é isso que eu quero falar, do provas e expiações para regeneração,
né? Então é a transformação que a gente está vivendo agora. E no livro Herdeiros do Novo Mundo, a gente está num processo em que Bezerra de Menezes levou alguns espíritos desencarnados e outros em desdobramento para ver o que está acontecendo na superfície da Terra de forma energética, né? O que os nossos pensamentos negativos estão causando no nosso planeta, nas grandes cidades, esse acúmulo de intolerância, né? E é isso que a gente vai continuar estudando no livro. Então, no livro, Bezerra leva a galera que vê na atmosfera terrestre uma nuvem negra que eles assustam. Eles falam, meu Deus, que nuvem é essa? De onde vem? E aí Bezerra de Menezes explica que são as formas, pensamentos liberadas pelas mentes humanas. O que são formas, pensamentos? Pensamentos negativos, de raiva, de ódio, de conflito, né? Por isso que a gente fala, gente, vamos vibrar positivo. Não é para ninguém ser santo, não. É para que a gente não forme em cima de nossas cabeças essas formas, pensamentos, que futuramente vai trazer prejuízo para a gente de todas as formas. Prejuízos nos nossos relacionamentos, no trabalho, mental, emocional. Então, a frequência, mais uma vez, é responsável ou não pelos pensamentos, né, que a gente emana. Por que ou não? Porque se for uma frequência positiva, legal, né? Emana esse pensamento positivo. Agora, se for uma frequência negativa, aí a gente constrói essas massas negras que, quando sobrecarrega a nossa atmosfera, ela cai. E aí vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. A gente estava falando também dos centros de profilaxia, um centro de difusão de medicamentos poderosíssimos para a cauterização de pequenas feridas nascidas da ignorância. Qual ignorância? A ignorância do pensamento negativo, gente. Porque a doença física, vou falar do físico ou física, a doença física, ela começa no espírito, né? Como que ela começa no espírito? A raiva, o ódio, o rancor. O câncer, por exemplo. O câncer a gente já sabe que é um sentimento negativo acumulado na parte mais frágil do seu corpo. Então eu passei por um problema, uma turbulência na minha infância, não consigo perdoar, não consigo eliminar aquele trem. Todo dia eu vou ali alimentar aquela raiva, aquele rancor, ficar remoendo aquilo. E esse pensamento que eu fico remoendo na minha cabeça, ele vai alojar num ponto mais frágil do seu corpo. Tem gente que é no estômago, no pulmão, no rim, no fígado, cada um tem um ponto frágil aí no seu corpo, né? Consequência de fraturas já existentes no seu perispírito. E aí, eu alimentando essa energia durante anos, décadas, eu vou gerando o quê? Uma anomalia no meu corpo físico, dando origem ao câncer. Então, é esse processo que a gente está trabalhando. A força dos pensamentos do nosso planeta e em nós mesmos, no nosso corpo físico. Continuando. Ao escutarem tais relações, os acompanhantes de Bezerra de Menezes se surpreendiam diante de conceitos tão superiores externados em frases simples. Jamais haviam imaginado que hospitais e escolas recebiam do alto tão elevada catalogação, ainda que não lhes fossem novidade a existência de luminosas entidades em tais ambientes, prestando relevantes serviços de salvação. E por que eles estão falando isso? Porque eles estão falando que os hospitais, as escolas, né, algumas igrejas, entidades, estabelecimentos religiosos, centros espíritas, são pontos de suporte, de socorro, de auxílio energético para pessoas, para todas as pessoas, né? Para nós, porque nós tudo estamos no mesmo barco, não tem ninguém melhor que ninguém. Estamos aqui porque estamos passando pelo mesmo processo. Então a espiritualidade, ela vê esses pontos de luz lá de cima, do meio dessa nuvem negra que o nosso pensamento forma. Aí eles estavam lá em cima e a galera que estava ali na excursão perguntou, e esses pontos de luz que a gente vê na Terra, o que é isso? São os pontos de apoio, os pontos de suporte, de socorro, os hospitais, escolas, centros de saúde, que as pessoas, infelizmente, quando está ali em processo de dor, entram em oração e isso ajuda muito. Igrejas, centros pastorais, centros espíritas, né, terreiros, pontos onde é trabalhado mesmo o trabalho, a transmutação energética para a luz, para o positivo. Mas ainda faltava o último núcleo a ser abordado. Sim, meus filhos, estão esperando que os esclareça sobre as igrejas, não é? Sorriram, indicando que eram unânimes essa expectativa. Pois bem,
Cada igreja, sinceramente, voltada para a transformação moral de seus membros, a começar dos próprios dirigentes, também se erige em um pilar salvador que recebe a mesma luz, diretamente do coração augusto do Divino Mestre. Para tanto, como já lhes disse anteriormente, não é o suficiente que sejam instituições formais, com prédios edificados, com religiões definidas por cultos ou cerimônias, ritos ou pregações e um evangelho de papel. Então, o que ele está falando? Não adianta ser uma igreja de aparência, tá? Que todo mundo vai lá fazer de conta que está vibrando uma frequência mais alta, mas que não está não. Então, esses não contam. Para o Divino Amigo, o lar construído em base de bondade e fé é uma igreja igualmente merecedora do benefício de sua atenção direta. Então, na questão da chamada repartição da luz superior, encontraremos casas de Deus nas quais seus dirigentes e seus membros não conseguirão estabelecer o laço com essa claridade sublime, porque estão enredados nos interesses mundanos e no empreendedorismo da fé comercial, ao passo que em inumeráveis núcleos familiares, casas humildes de gente simples, encontraremos a réstia luminosa que cai do alto e o outro foco que brota de dentro delas, unindo-se em um socorrício harmônico, por haver a vivência das virtudes cristãs entre seus membros, marcados pela atmosfera espiritual elevada, pela vigilância do bem e pelo carinho entre seus moradores. Então ele está falando que não importa se a igreja é enorme, às vezes a igreja é enorme, feita de mármore, né? Cheia de frufrus e florinhas e blá blá blá, uma fortuna, parece um castelo, mas no plano astral, na outra dimensão, na dimensão espiritual, é o quê? É um lugar aterrorizante. Por quê? Porque faz da fé um comércio. Em comparação, tem aquela igrejinha ali do lado que foi feita de pau a pique, que é vista como um raio de luz do alto. Por quê? Porque quem está ali porque realmente quer uma comunhão, uma conexão com o alto, uma elevação de frequência, um contato com seres mais elevados. Aí, não, eu não tenho grana, mas eu tenho a força espiritual. Então, não se iluda com os grandes castelos da fé, tá? Desconsideradas essas agremiações políticas ou sociais que se autodominam igrejas, outras existem que certamente contam com o amparo superior, porque são núcleos em que aqueles que lá comparecem se irmanam no idealismo superior, que é um dínamo transformador das condutas. Além do mais, aqueles em que a mensagem de Jesus chega diretamente aos corações famintos são celeiros benditos, matando a fome de afeto, de carinho e de compreensão de todos quantos lá permaneçam. Todas as casas religiosas que se empenham em transformar os homens pela boa palavra e pelo bom exemplo são vórtices, escuta isso, são vórtices luminosos em contato direto com o coração do Senhor. Dentro desse critério inicial, as casas espíritas são especialmente dotadas de ferramentas libertadoras da consciência pela facilidade do entendimento das leis do universo e sua aplicação nos problemas da vida. Mas isso não quer dizer que sejam os lugares mais iluminados, porque os espíritas têm acesso às informações, têm o conhecimento, mas optam muitas vezes por alimentar o ego e a vaidade. Tá? Nem sempre, só porque lá na casa espírita tem a facilidade de acesso de conhecimento, faz de lá um lugar mais iluminado. Não é bem por aí. O que gera a melhoria da convivência graças à fé raciocinada que se transforma na prática diária dos postulados do Evangelho vivo. No entanto, mesmo dentre aquelas que se dizem espíritas, escuta, muitas há que não conseguirão construir essa ponte luminosa em função da deficiência de seus dirigentes, da insinceridade de seus membros, da invigilância daqueles que a elas se achegam, interessados em resolver problemas da terra usando os recursos dos céus. Ou seja,
Todas as filosofias e religiões carregam no seu seio o defeito, a praga do comércio da fé. Então, muitas têm acesso à fé raciocinada, à lógica, à física quântica, à matemática, à geometria sagrada, mas não usa. Enquanto outras não têm acesso a tanto conhecimento e estão conseguindo alcançar uma conexão mais alta. Então, o fato de ter em abundância o conhecimento, a fácil acesso, não quer dizer que seja mais elevado. E o fato de você achar que a instituição responde por você também não está legal. Tá? É você a sua própria instituição. Você vai ali para confraternizar. Mas o templo é você, independente da religião e da filosofia que você escolher. Você é o seu próprio templo. Já dizia Jesus. Então, acessa a sua frequência mais elevada, se conecta, tira um espaço, se autoconhece, para que você possa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. E não cair na falcatrua, na malandragem do comércio da fé. Não pensem, porém, que não existam espíritos generosos amparando-os as necessidades dos encarnados que procurem a proteção das igrejas em geral, apenas porque não estejam diretamente conectadas com as energias superiores. Ou seja, a espiritualidade não vai deixar de amparar aqueles que buscam a instituição e ela é errônea. Se você tem um coração verdadeiro. Então, eu tenho um coração verdadeiro, a instituição que eu escolhi não tem, em algum momento eu vou ver. Eu só preciso manter o que? A minha conexão com o alto, o meu templo, o meu conhecimento, a minha reforma íntima. Ela não depende do templo que eu escolhi, que eu frequento. Mentores espirituais, trabalhadores do bem, agentes da esperança, nelas estagiam da mesma forma, com a dupla função de amparar as necessidades emergentes e de, no mais breve espaço de tempo, ajudar os responsáveis e os trabalhadores a que se elevem também pela superação de suas diferenças, pelo calar dos conflitos, pelo perdão e pelo desinteresse real. Desinteresse real. O que é o desinteresse real? O ego, a vaidade, a necessidade de ter um posto, de ser alguém, de ser reconhecido, de ser valorizado. A gente vê muito isso dentro do espiritismo. Todo mundo começa a trabalhar, logo já quer ser coordenador, logo já quer dirigir um trem e não aceita ser a pessoa ali da limpeza. Cara, rever seus valores. Reveja, você tem conhecimento suficiente na sua mão para você enxergar as suas escolhas. E depois se acha, ai meu Deus, estou tão cansado, me sinto sugado. Claro, cara, você está caminhando de acordo com a sua vaidade. Você não entrou ali para poder se encontrar, para poder fazer a sua reforma íntima, que você ainda nem alcançou. E olha que é o que está todo mundo pregando ali dentro. Mas para alimentar a sua vaidade. Observa. Se observa. Através de intuições, de mensagens, de sonhos, de instruções escritas, vão procurando inspirar os integrantes de todas as casas de Deus e compreenderem melhor a missão que lhes cabe e se esforcem para que efetivamente a possam desempenhar com correção e dinamismo cristão. Por isso, meus filhos, na questão das igrejas, nem todas possuem ligação com estes focos brilhantes. Em lugar de muitas dessas, acendem-se casinhas humildes, quartinhos alugados, residências de gente de povo que se tornam escudos luminosos, mantidos pelo alto da tarefa hercúlea de ajudarem Jesus pela vivência do bem verdadeiro. Ou seja, aquelas tiazinhas que sua mãe te leva para benzer. Ai, vamos ali na Dona Fia da esquina, aquela benze. São focos de luz muito mais fortes que essas igrejas, né? Megalodons que a gente está vendo por aí. Por esse motivo é que muitos conseguem sobreviver no ambiente tão hostil e vibratoriamente degenerado que está se instalando no meio dos homens, vinculando-se magneticamente àqueles amigos superiores que os sustentam sem se contaminarem com os miasmas pestilentos e desequilibrantes do ambiente circundante.
Os que são conscientes da necessidade de se melhorar através do serviço sincero no bem podem sustentar suas lutas em um ambiente tão adverso sem terem que respirar esses padrões fluídicos densos e corrosivos, porque o magnetismo da indiferença e da materialidade é atraído somente por aqueles que se identificam no mesmo nível energético. A gente estava estudando sobre frequência, né? E para finalizar, já os que se elevam através da sintonia positiva não são encontrados pela nuvem, nem se deixam envolver por suas vibrações. Tá aí porque que nós somos o nosso próprio templo? Se eu estiver forte, consciente, sustentando a minha frequência, com olhos atentos para ver e ouvidos para ouvir, percebendo as minhas escolhas, dificilmente esse ambiente vai me afetar. E eu posso estar sendo usado como um instrumento para que as pessoas que buscam esse tipo de frequência, mas que ainda não encontraram, possa ver e falar, ué, por que é diferente com fulano? Ué, por que comigo é assim, com fulano é assado? E aí eles vão começar a perceber que existe mesmo a necessidade da elevação da frequência e que só as palavras não sustentam as suas escolhas. E a gente encerra então o estudo de hoje, marcando horário com vocês novamente na próxima quarta-feira às 9 horas da manhã, agradecendo a presença de todos vocês. Quero agradecer também vocês que estão comigo há mais de 5 anos. Gratidão pela força, pelo apoio, pela troca de energia, que muitas vezes eu falo, mas muitas vezes eu também ouço. E as falas de vocês me alimentam, me sustentam e me fortalecem, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Sejam todos bem-vindos na nossa próxima semana. Um beijo para vocês, meus amados, meus queridos. Até semana que vem, gente. Gratidão, gratidão. Beijo, beijo. Tchau, tchau.